Os termos do aborto e da eutanásia são profundamente sensíveis e polémicos, não apenas na sociedade em geral, mas também dentro da doutrina espírita, que oferece uma perspectiva clara, mas igualmente complexa sobre estas questões. Ambos os termos envolvem dilemas éticos e espirituais que afetam não só o indivíduo, mas também o espírito imortal que habita em cada ser. Meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Vou-vos pedir para subscreverem o canal, partilhem, comentem, deixem o vosso like, por favor, a vossa joinha. Então estes são vídeos em que eu pretendo levar-vos um pouco da doutrina espírita, claro, segundo a minha forma de explicar e segundo a minha forma de vos passar aquilo que é o estudo da doutrina. Ora, o Espiritismo defende o sagrado da vida. Desde o momento da concepção, segundo a doutrina espírita, o aborto é visto como uma interrupção de um processo natural da reencarnação, uma vez que o espírito, reencarnante, já se encontra ligado ao corpo ou informação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, aborda diretamente o tema do aborto nas questões 344 e 359. Onde os espíritos explicam que, desde os primeiros momentos da concepção, o espírito se conecta ao embrião, aguardando o momento do nascimento para iniciar uma nova etapa na sua evolução. De acordo com esta perspectiva, o aborto intencional, salvo em casos onde a vida da mãe esteja em perigo, é considerado uma violação da lei divina, pois impede que o espírito complete a sua jornada reencarnatória. O espírito que estava prestes a reencarnar poderá sofrer as consequências desse ato, mas a responsabilidade maior recai sobre aqueles que decidiram pelo aborto, principalmente porque na visão espírita cada reencarnação é cuidadosamente planeada para permitir que o espírito tenha as experiências necessárias para a sua evolução. No entanto, o Espiritismo também reconhece que cada situação deve ser analisada com compaixão. Muitos espíritos superiores, em mensagens canalizadas por médios, alertam para a importância de não condenarmos quem passou por essa experiência, mas sim oferecermos apoio espiritual e emocional para que haja compreensão e, quem sabe, arrependimento ou não. Há uma coisa que me leva a ser espírita, é que não há essa condenação sobre o outro. O olhar deve ser sempre um olhar que não interrogue e que não recrimine. Até porque é muito fácil apontarmos dedos quando estamos fora das situações. Eu acho que temos de olhar com mais amor uns para os outros e com menos verdades que às vezes são só nossas. Quem somos nós, no fundo, para julgar o outro, não é? No livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz, há uma passagem onde um espírito se prepara para reencarnar e é mostrado o complexo processo espiritual que envolve a reencarnação. Esta obra destaca que a decisão de interrupção de uma gravidez tem consequências profundas, não só para o espírito, que iria reencarnar, mas também para todos os envolvidos. A decisão de abortar pode gerar vínculos kármicos que se desdobrarão em futuras reencarnações, afetando tanto o espírito, que não pode reencarnar, como aqueles que tomaram a decisão do aborto. A eutanásia, ou a prática de pôr fim à vida para aliviar o sofrimento, também é vista pelo Espiritismo de uma forma igualmente complexa. A doutrina defende que a vida física é uma oportunidade preciosa de crescimento espiritual e que mesmo nos momentos de grande sofrimento o espírito tem a oportunidade de aprender e evoluir. Cabe-me a mim perguntar quando é que a vida está a ser prolongada por máquinas e não por vontade de Deus.
Estaremos nós, os homens, a manipular a vida e o prolongamento da mesma? Concordamos em discordar. E se no Espiritismo o pôr fim à vida, apesar de todo o sofrimento que estejamos a passar, pode não ser uma prática que seja boa ou que se possa vangloriar. Bom, se alguém estiver ligado às máquinas, será que desligar as máquinas não seria o normal? Eu pergunto-me muitas das vezes se não somos nós que prolongamos a reencarnação de alguém usando métodos que não são normais para que essa vida se prolongue. Se isso é assim, então a eutanásia seria algo que não seria a interrupção de uma morte, seria apenas a aceitação da mesma. Se os médicos não prolongarem aquela vida, ela vai se prolongar ou ela já se tinha extinto? Será que, uma vez mais, volto-vos a dizer que temos de olhar cada situação por um prisma particular e único? Se calhar não condenarmos o outro, não apontarmos dedos e não nos preocuparmos tanto em julgamentos severos do que é certo e do que é errado, seria, sem sombra de dúvida, algo que eu defenderia. No Espiritismo, a morte e a vida são reguladas por leis divinas e cada indivíduo tem um tempo determinado para permanecer no corpo físico. Mas se esse tempo está a ser prolongado por máquinas, bom, esse tempo é ajustado às necessidades evolutivas de cada espírito. Ao interromper a vida através da eutanásia, o Espiritismo ensina que podemos estar a interromper um processo natural de aprendizagem e inspiração. E ao prolongarmos a vida através de métodos que não são propriamente os de Deus, são os dos homens, então será isso um prolongar de uma vida que deveria já ter partido? No entanto, o sofrimento humano é profundamente compreendido pelos espíritos e Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, explica que o sofrimento, seja físico ou moral, é uma forma de aspiração, ou seja, de ajuste das nossas energias espirituais. Muitas vezes é através desse sofrimento que o espírito aprende as lições mais valiosas sobre paciência, humildade e resiliência. Ainda assim, a doutrina espírita não vê o sofrimento como um castigo. Os espíritos superiores ensinam que cada um carrega o peso que é capaz de suportar e que as provas que enfrentamos foram muitas vezes escolhidas por nós, mesmo antes de reencarnarmos, com o objetivo de acelerar o nosso processo espiritual. A prática da eutanásia pode interromper esse processo, adiando a resolução de questões kármicas e espirituais que seriam resolvidas durante a prova da doença e do sofrimento. E se esta doença e se este sofrimento for prolongado através de métodos humanos e não através dos métodos de Deus? Vamos concordar em discordar? Sabem que em relação ao aborto e à eutanásia eu tenho uma visão muito própria. Eu acho que cada pessoa que percorre o caminho sabe de si. E por mais que possas ouvir várias opiniões, só quem está na situação é que sabe. Será um cancro que é prolongado através de métodos escolhidos pelo homem,
visto à luz de Deus como um prolongar de uma encarnação que deveria ter terminado há muito? Há respostas que ainda não tenho. Por isso acho que não posso opinar. Acho que o aborto e a eutanásia são questões muito individuais de quem passa por elas. A doutrina espírita pode nos indicar mais ou menos uma formação, mas fica-me a dúvida se aquela pessoa que tem um cancro não fosse tratada com métodos que não são propriamente naturais, aquela encarnação deveria ter expirado há muito. Mas se nós não nos tratássemos, provavelmente a raça humana já se tinha extinto. Então, se é tudo obra de Deus, e se os medicamentos e os tratamentos são obra de Deus, não será a eutanásia também? Será que alguém que está simplesmente a viver ligado a máquinas está a cumprir a encarnação ou está fora do seu processo? Está a ser obrigado, mantido dentro dessa encarnação quando já deveria ter saído? Então e se fazemos um transplante de rins, de coração? Então e se fazemos um qualquer ato cirúrgico? Será que a encarnação não deveria ter chegado ao fim já antes? Será a eutanásia mais um processo do homem e não da evolução do espírito? Eu tenho o poder de escolher se me quero curar de uma doença. Se eu tenho o poder de escolher se me quero curar de uma doença e se é o livre-arbítrio que me faz ir ao médico, fazer exames e entrar num qualquer programa de tratamento, é o mesmo livre-arbítrio que nós damos a cada um de nós e que vimos como uma verdade absoluta que temos esse direito de desligar uma máquina quando já a vida já não faz sentido, porque já não está a viver. O Espiritismo ensina-nos a importância da compaixão e da compreensão. Muitas vezes as pessoas envolvidas nestas decisões enfrentam dilemas emocionais e físicos intensos e, segundo os ensinamentos espíritas, cabe-nos acolher essas pessoas com amor e orientação, em vez de condenação. Os espíritos que orientam o movimento espírita de Bezerras, Menezes, ensinam que o livre-arbítrio é um dos grandes dons da nossa existência. Assim, cada alma tem a liberdade de tomar as suas decisões, mas também deve estar preparada para enfrentar as consequências dessas escolhas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, a consequência de aceitar um tratamento ou de não o aceitar será igual à consequência de uma eutanásia ou de um aborto? Eu estou a prolongar a minha vida. Se eu não fizer um tratamento, teríamos todos morrido agora com o vírus. A humanidade tinha sido extinta. Bom, o Espírito Emmanuel, em mensagens psicografadas por Chico Xavier, muitas vezes lembrou que o amor e a compaixão devem guiar as nossas ações e que, perante situações de aborto ou eutanásia, o mais importante é oferecer ajuda espiritual e emocional, sem julgamentos, para que todos possam aprender e evoluir. É isto que me faz ser espírita, é não haver uma verdade absoluta. E às vezes não é só num ensinamento, é em vários que tu consegues aprender. E principalmente é parando e analisando as situações. É lógico que eu estou a pôr para cima da mesa alguns desvarios ou devaneios da minha mente, para vos fazer pensar exatamente que não existe uma verdade absoluta. E é nisso que o Espiritismo acredita.
que não há uma verdade absoluta e também não pode haver um julgamento. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele apresenta várias comunicações de espíritos que durante a vida terrena passaram por doenças terminais e que após a morte relataram como estas provas foram fundamentais para o seu crescimento espiritual. Muitos espíritos explicam que, embora o sofrimento físico tenha sido intenso, a resistência até ao fim trouxe-lhes uma evolução moral e espiritual que de outra forma não teriam alcançado. Por exemplo, ilustra a importância de não abreviar os sofrimentos através da eutanásia, pois o tempo de vida que resta a uma pessoa, por mais doloroso que seja, pode estar a cumprir um propósito espiritual de grande importância. Sim, e o prolongamento da mesma. É o quê? O Espiritismo oferece uma visão que valoriza profundamente a vida como um processo de aprendizado e evolução contínua. Tanto no caso do aborto quanto na eutanásia, o Espiritismo ensina-nos que a vida, por mais difícil que seja, é sempre uma oportunidade de crescimento espiritual. No entanto, o mais importante é abordar estas questões com amor, compaixão e entendimento, respeitando as decisões individuais e oferecendo orientação para que todos possam encontrar o seu caminho de paz e evolução, sem julgamentos. Às vezes aquilo que me parece certo ou errado depende não só da minha perspectiva, como também do caminho que eu percorri. Calçar os sapatos do outro não é fácil. Apontar o dedo é extremamente cruel. Será que temos a capacidade de julgar alguém que se agarra à vida? Não me parece. Será que temos capacidade de julgar alguém que pede para desligarem as máquinas quando a vida está a ser mantida de forma mecânica? Quando todos nós sabemos que aquela vida se está a prolongar só por um sofrimento em que os homens mantêm aquela vida, muitas das vezes até por estudo? Não nos compete a nós julgar. Talvez um dia tenhamos respostas para tudo. Hoje, o que eu vos aconselho é que não julguem tanto a vida do outro, seja ele no aborto, na eutanásia, nas resoluções de vida que o outro toma. A compaixão, o amor ao próximo, o olhar para o outro com respeito e um carinho que o outro nos merece, é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de cumprirmos o nosso papel enquanto seres em evolução. Será que escolhíamos um caminho diferente se passássemos pelas mesmas provações? Se viemos cá todos para aprender, cabe-nos a nós julgar alguém? Então, meus amores, cabe-me a mim dizer-vos que não sou nem a favor, nem contra, nem ao aborto, nem à eutanásia, nem a nada. Acho que cada um tem o livre-arbítrio de poder escolher o que quer para si. A doutrina espírita deve de abrir os braços, acolher, proteger, doutrinar, sem dizer o que é certo ou errado. Porque, na verdade, nenhum de nós estaria vivo se não prolongássemos a vida. Será esse o percurso natural? Um beijo do tamanho do mundo, meus amores. E até já.